O Tite deve sentir vergonha de ver o Flamengo jogando. O Flamengo de Felipe Luiz. Dá uma olhada no que os jornalistas falaram. Vamos lá, vamos ser uma mosquinha. Vamos lá na casa do professor Adenor. O professor Adenor está lá vendo o final da Supercopa do Brasil. Ele e seu filho Titinho, Matheus Bach. E veem o Flamengo jogar isso tudo. Será que não ficam vermelhos, pelo menos? Vermelhos de vergonha? Porque, gente, é o mesmo time. É o mesmo time que com o Tite não jogava nada. Aí o Felipe Luiz chega lá, troca o Fabrício Bruno pelo Léo Ortiz, transforma o Wesley em titular absoluto, que antigamente com o Tite alternava com Varela, tá? Passa a jogar com um ataque diferente, com uma dupla de centroavantes e coisa e tal. E o time se transforma. Sério, na boa. Eu, se fosse o Tite, hoje em dia, parava de ver jogo do Flamengo. Deve estar fazendo mal a ele, gente. Ele deve estar dizendo, ai meu Deus, quanto mais esse time joga, mais mal na foto fico eu. Campeão da Supercopa do Brasil, um super campeão que enfrentou um super atrasadinho no planejamento. Bom, falando primeiro do vencedor, incontestável a vitória, uma margem que poderia ter sido até maior, dada a superioridade do Flamengo durante 90 minutos. Um time intenso, um time agressivo, um time que sufoca o seu adversário, um time que tem as características históricas do Flamengo. E aí a gente precisa se debruçar sobre o trabalho do Felipe Luiz. É um trabalho de 4 meses, com 2 conquistas nacionais e com uma melhora no rendimento significativa, eu diria até mais do que significativa, constrangedora, se a gente comparar o trabalho anterior, com as mesmas peças, a mesma estrutura, o mesmo clube, tudo igual. O Felipe Luiz chega com a temporada em andamento, sem uma larga experiência como técnico profissional, ao contrário do antecessor, que vinha de 2 Copas do Mundo seguidas treinando a seleção brasileira. E o que o Felipe Luiz faz é um espanto. Ah, Jorge, mas também com esse elenco é fácil. Tá, o Tite não fez. É verdade, o Tite não fez. E há quem diga que o Tite não é ultrapassado. Pô, um time que o Flamengo tem, com o elenco que tem, não fazer esse time jogar é brincadeira. Não é tão automático assim. O Felipe Luiz está pronto, Jorge. É um treinador pronto, experimentado, top. Eu acho que não dá para dizer. Felipe Luiz ainda vai passar por intercorrências naturais na temporada. Lesões, suspensões, o fingimento de respeito de data FIFA que a gente faz aqui no Brasil. Felipe Luiz ainda vai experimentar alguns dissabores, tá? Como técnico. E a gente vai ver como ele vai se comportar quando esses problemas surgirem. Mas o que a gente vê até agora é um técnico moderno, um técnico ofensivo, um técnico que busca a ocupação de espaço, a pressão alta, tudo aquilo que o futebol moderno tem exigido e tudo aquilo que o Flamengo historicamente exige. Eu falo muito de DNA de clubes. Os profissionais que passam pelos clubes precisam entender o terreno onde eles estão pisando. O que cada clube é, historicamente falando. E o Flamengo é isso. O Flamengo é o que a gente viu ontem. O Flamengo é um dos times que mais marcaram gols na história do futebol. Vocação do Flamengo sempre é ofensiva. Flamengo dominante do jogo ontem. Bruno Henrique num histórico incrível contra o Botafogo, né? Uma das maiores vítimas do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. O segundo gol do Bruno Henrique é um primor. E aí quando você fala em termos de postura, já nos primeiros 15 minutos, com aquele gramado pesado, com aquela chuva torrencial, o Flamengo era dominante. Aí tem uma pausa de 1h12. Uma pausa muito longa até o reinício do jogo. Geralmente, essas pausas, elas têm o poder de mudar, de transformar o rumo do jogo. Ó, quem entrou meio desligado, aproveita agora, dá um clique e começou o jogo de novo. Zerou. Mas quando voltou o jogo, só voltou o Flamengo. O Botafogo voltou atordoado, tomou o segundo, ficou maduro para tomar o terceiro, ainda no primeiro tempo. Só deu o Flamengo no primeiro tempo. E no segundo tempo a pressão não diminui. Até os 20, 25, o Botafogo fica um pouco mais com a bola, porque aí o Flamengo tem que dar uma respirada também, que o primeiro tempo já tinha sido muito intenso, gramado pesado. Vem o Arrascaeta, o Flamengo cresce de novo, termina o jogo dono das ações. Então foi um leve período em que não dá nem para dizer que o Botafogo teve o controle, mas o Botafogo teve mais a bola e não sabia muito o que fazer. Destacar também a partida do Wesley,
destacar o Plata, que ontem, na verdade, tinha o Michael no trio, mas muitas vezes fazia uma dupla de ataque com o Bruno Henrique. Naturalmente, quando o Pedro voltar, o Pedro vai ser o titular. Mas a gente precisa destacar o crescimento do Plata. O Plata chegou normal, né? Precisa se adaptar, um país novo, um clube novo. Chegou até um pouco ansioso em algumas tomadas de decisão em 2024, mas cresceu, melhorou o desempenho do Plata. Hoje também é uma opção, um jogador confiável ao Flamengo. Enfim, uma soberba vitória dominante do Flamengo, sem qualquer margem, qualquer brecha para contestação. E são 2 títulos com o Felipe Luiz num espaço de 4 meses. É muito promissor. O diagnóstico, o raio-x para mim é o seguinte, vendo o que eu já vi da temporada de algumas equipes, ninguém... E o Flamengo só tem 2 jogos. Volta Redonda e ontem, né, com o time titular, porque os reservas estavam jogando a primeira rodada do Campeonato Carioca, cada dia num lugar, né? Um dia no Sergipe, outro dia no Amazonas, qualquer dia no Suriname, qualquer dia no Panamá, e o Campeonato Carioca tá assim. Mas com os titulares, Volta Redonda e Botafogo. Nesses 2 jogos, o Flamengo apresentou o que ninguém apresentou ainda no futebol brasileiro em 2025. O Palmeiras não jogou nesse nível, o Atlético não jogou nesse nível, o Cruzeiro não jogou nesse nível, o São Paulo fez um excelente clássico contra o Corinthians e um péssimo clássico contra o Santos, não jogou nesse nível, o Botafogo esquece, vamos falar dele já já, o Fluminense, o Vasco, enfim... Ninguém jogou até agora. É cedo, é uma pequena amostragem, é verdade, mas é o que temos. A fotografia do momento mostra o seguinte: vão ter que superar o Flamengo esse ano. Quem quiser hoje chegar no patamar de grandes conquistas tem que fazer mais do que o Flamengo está fazendo em 2025, nesse curto espaço de amostragem para 2025. Nos vídeos aí que eu postei antes, eu falei a mesma coisa. O Flamengo tá jogando, no momento, o melhor futebol do Brasil. Sem discussão. O Flamengo, nesses 2 jogos que jogou com o time titular, fez as melhores partidas dos times brasileiros. Ponto. Agora, em relação ao Tite, eu acredito que o Tite não vê os jogos do Flamengo desde a final da Copa do Brasil. Não acredito que ele, ou até mesmo antes, que no primeiro jogo do Felipe Luiz, o Felipe Luiz mudou tudo, fez um jogo perfeito e todo mundo ficou boca aberta com a atuação do Flamengo, porque antes com o Tite não jogava nada, né? Então, assim, eu acredito que desde o ano passado o Tite não tem visto os jogos do Flamengo, porque se ele continuar vendo, eu acho que ele vai dar um treco, vai infartar. Não sei o que vai acontecer com ele se ele continuar vendo os jogos do Flamengo de Felipe Luiz, que está jogando muito. Não é soberba flamenguista, é a realidade. E os jornalistas aí não deixam mentir qual é o sentimento da torcida flamenguista. E aí, você torcedor flamenguista como eu, deixa aqui no comentário o seu sentimento, o que você está enxergando do Flamengo esse ano. Está sendo superior mesmo aos outros times? Deixa aqui no comentário. Deixa aquele like, fortalece, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!